Vamos analisar o seguinte artigo que trata se a grande multidão ou as outras ovelhas segundo a torre de vigia não devem participar dos emblemas da comemoração, mas vamos ver à luz da Bíblia se isso é verdade ou uma mentira. Livro, O que a Bíblia realmente ensina, páginas 207 a 208. A ceia do Senhor, uma celebração que honra a Deus. O vinho tinto representa o sangue de Jesus. Esse sangue torna válido o novo pacto. Jesus disse que seu sangue foi derramado para o perdão de pecados. Os humanos podem assim tornar-se puros aos olhos de Deus e ser admitidos no novo pacto com Jeová. Esse pacto, ou contrato, abre a oportunidade para 144 mil cristãos fiéis irem para o céu. Ali servirão como reis e sacerdotes para a bênção de todos os humanos obedientes. Neste parágrafo podemos ver a mentira e o erro da sociedade torre de vigia. Em outras palavras, vemos que eles claramente implicam que apenas 144 mil são considerados puros aos olhos de Deus, graças ao sangue de Cristo, e ao dizer isso, eles excluem a grande multidão. Mas vejamos como a grande multidão também é limpa e purificada graças ao sangue de Cristo. Apocalipse 7, 9, 14 a 15. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos. Eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram de grande tribulação, e lavaram os seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Aqui podemos ver claramente que o texto diz que eles lavaram suas roupas e as branquearam no sangue do Cordeiro. O que significa que a grande multidão também é purificada e limpa graças ao sangue de Jesus. E até interessante que os versículos 14 e 15 estejam perfeitamente relacionados com o seguinte texto de Hebreus, que é um texto que a torre de vigia aplica apenas aos ungidos e que cito no parágrafo. Hebreus 9:14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. A grande multidão também foi purificada com o sangue de Cristo, e assim presta serviço a Deus. Como menciona o versículo 15, tudo se encaixa perfeitamente nesses dois textos. Outra chave para saber que a grande multidão faz parte da nova aliança é o que é mencionado em Gênesis 22 e 18. Vamos ler o que diz, Gênesis 22 e 18. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Para a sociedade torre de vigia, este texto refere-se a apenas 144 mil literalmente, mas vamos ver como este texto também se refere claramente à grande multidão como a descendência. Recordemos que essas palavras foram dirigidas a Abraão. No texto a seguir veremos se os descendentes de Abraão são literalmente 144 mil, ou uma grande multidão. Gênesis 13:16. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Gênesis 15:5. Então, o levou fora e disse, olha, agora, para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe, assim será a tua semente. Romanos 4:18. O qual, em esperança, creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Vamos lembrar o que diz o texto de Apocalipse, Apocalipse 7, 9. Depois disso, vi uma grande multidão que ninguém podia contar. Ninguém pode contar o pó da terra, nem contar as estrelas. Assim, os textos de Gênesis se referem claramente à grande multidão de Apocalipse 7, que nenhum homem pode contar. Disto segue-se que a grande multidão e os 144 mil são um grupo, e o número 144 mil pode ser simbólico. Vamos continuar analisando o próximo parágrafo. Quem deve comer ou beber desses símbolos usados na celebração? Logicamente, apenas os que estão no novo pacto, isto é, aqueles que têm a esperança de ir para o céu, devem comer do pão e beber do vinho.
O Espírito Santo de Deus os convence de que eles foram escolhidos para ser reis celestiais. Eles estão também no pacto do reino junto com Jesus. Mas a torre de vigia está errada, pois vimos que a grande multidão que nenhum homem pode contar é claramente a mesma descendência que Abraão foi dito que ele teria, que seria tão numerosa quanto o pó da terra e como as estrelas do céu. Isso claramente se refere à grande multidão que nenhum homem pode contar. Assim, a grande multidão é claramente parte da nova aliança. Agora a sociedade cita Romanos 8:16 para excluir a grande multidão. Mas vejamos o que diz Romanos 8:16. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Mas este texto não exclui a grande multidão de participar dos emblemas na comemoração. Porque se levarmos em conta todo o contexto de Romanos 8, veremos que a grande multidão também faz parte dos filhos de Deus, e todo o capítulo também se refere a eles. Vamos ver a prova. Romanos 8:13-14. Pois, se vocês viverem de acordo com a carne, certamente morrerão, mas, se pelo Espírito entregarem à morte as práticas do corpo, vocês viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são realmente filhos de Deus. Então, se esses textos se aplicam apenas aos ungidos, então teríamos que dizer que a grande multidão não é liderada pelo Espírito de Deus, e sim pela carne, de acordo com a teoria da torre de vigia, o que é absurdo. E se a grande multidão é guiada pelo Espírito de Deus, então por obrigação são filhos de Deus, pois o texto diz claramente que todos os que são guiados são filhos de Deus. O texto não diz que apenas um número limitado daqueles que são liderados, ou que alguns dos que são liderados são filhos de Deus, e alguns que são liderados não. O texto não diz isso. O texto diz que todos, absolutamente todos que são guiados pelo Espírito Santo, são filhos de Deus. O que inclui a grande multidão. Que eles não são guiados pela carne, mas pelo Espírito, e por isso são salvos. Então, se a lermos todo o capítulo 8 de Romanos, é mais do que óbvio que isso deve se aplicar a todos os crentes, mesmo a grande multidão. Agora eles citam Lucas 22:28, que diz: mas vocês são os que estiveram comigo em minhas provações. Portanto, eu vos atribuo no reino, como meu Pai me confiou. Bem, antes de tudo, Jesus não está excluindo ninguém aqui, daqueles que acreditam nele, nem da grande multidão, nem das outras ovelhas. E segundo, se tomarmos este texto literalmente, isso significaria que o reino só seria recebido pelos apóstolos. Há algo que é interessante em relação à grande multidão. Em Apocalipse 3:5 diz o seguinte: aquele que vencer será vestido de vestes brancas, e não riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome perante meu Pai e perante os seus anjos. E em Apocalipse 7:9 a grande multidão está vestida com roupas brancas. O que significa que eles são vencedores, e vamos ver o que mais é dado aos vencedores. Apocalipse 2:26-27. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, darei autoridade sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso de oleiro, como também o recebi de meu Pai. Apocalipse 21:7. O vencedor herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Então a grande multidão, vestida de branco, mostra que é vencedora. E, portanto, eles também recebem autoridade sobre as nações e são filhos de Deus. Portanto, com eles também se faz o pacto. Vamos continuar analisando o último parágrafo. Que dizer daqueles que têm a esperança de viver para sempre no paraíso na terra? Eles obedecem à ordem de Jesus e assistem à ceia do Senhor, mas comparecem como observadores respeitosos, não como participantes do pão e do vinho. Esta é uma mentira total da sociedade da torre de vigia. Muitos defensores da sociedade afirmam que a torre de vigia não mente. Mas aqui podemos ver evidências muito claras de como eles mentem. Em nenhum evangelho Jesus é mencionado dizendo tal coisa. Jesus não disse que haveria um grupo de pessoas que assistiriam à ceia do Senhor, e que seriam apenas espectadores respeitosos e não participantes do pão e do vinho. Em nenhum lugar da Bíblia diz isso. Vamos analisar um texto. O que refuta completamente a mentira da torre de vigia. Vamos ver, Mateus 28:19-20. Portanto,
Vão e façam discípulos de pessoas de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer a todas as coisas que lhes ordenei. E saibam que eu estou com vocês todos os dias, até o final do sistema de coisas. O ponto que quero destacar nesses versículos é o que diz o versículo 20, ensine-os a obedecer a tudo que eu te ordenei. Assim, ao fazer discípulos, os cristãos também são instados a ensiná-los a obedecer a tudo que Jesus lhes ordenou. Absolutamente tudo que Jesus ordenou, o cristão deve ensiná-lo a obedecer ao discípulo, que inclui participar da ceia do Senhor. E foi isso que Jesus ensinou: coma o pão e beba o vinho. E é isso que todos os discípulos devem fazer, como mostra o versículo 20. Ele não ensinou que um grupo separado deve ser apenas observadores, em nenhum lugar ele ensinou isso. Agora as testemunhas de Jeová colocariam a questão: então, se a grande multidão e os 144.000 vão ser reis e sacerdotes, então sobre quem eles vão reinar? Sobre quem seriam reis e sacerdotes no milênio? Para não fazer mais este vídeo, responderemos a essa pergunta no próximo vídeo. E a resposta é simples.